E agradeço, então, os três palestrantes pelas explanações. E eu vou convidar agora o nosso último casal de palestrantes, que também vão contar um pouco sobre a experiência na produção. Então, eu chamo o Tiago Benetti e a Camila de Freitas, do Laticínio Benoli, por gentileza, podem vir. Eles vão contar para a gente a experiência deles. O casal é produtor rural e desenvolvem trabalhos tanto na criação de vacas leiteiras, no sistema orgânico de produção, quanto no laticínio que elabora produtos da própria produção leiteira, entre eles queijos, iogurtes e doce de leite orgânicos. Então, agora eu vou deixar a palavra com vocês. Essa é a nossa última palestra. Depois da palestra, eu vou fazer o sorteio de mais um manual. E a Asgave também nos brindou com alguns brindes, tá? Que eu vou fazer o sorteio no final também. E, para encerrar, a gente vai ter um show de apresentação daqui do nosso aluno Eduardo Bagatini, que vai fazer um pequeno show para nós aqui, que ele se dedicou para fazer esse show hoje. E depois a gente finaliza com o nosso café de confraternização. Então tá, sejam bem-vindos. Boa tarde. Primeiramente, desculpe pela minha voz, não está muito bem. Depois de algumas palestras densas, né, que a gente teve aí, acho que a gente veio para finalizar a tarde, passando não tantas questões tão técnicas, né, mas mais do nosso relacionamento e da nossa conduta tanto na granja quanto na agroindústria. Então, assim, para vocês entenderem, eu sou a Camila, meu esposo é o Thiago. Nós não viemos de uma família de agricultores, né? Eu sou formada em engenharia agrícola, ele é físico, e nós escolhemos o campo. Então, assim, é importante isso, porque até quando a gente fala na questão de tradição, de um pessoal mais antigo, nós somos, posso dizer, uma folha em branco, e a gente quis escrever essa história. Então, isso tem os prós e os contras, né? Tem coisas que a gente não aprende no banco da universidade, e que o dia a dia, e esse nosso objetivo, vem nos mostrando e nos ensinando, e isso é diário. Nós estamos lidando com vaca faz 10 anos, com a nossa agroindústria no município de Glorinha, que tem o CISB, né, como a palestrante ali falou, faz 5 anos. Então, essa é a nossa grande agroindústria, né? Mas, apesar dela ser pequena, de nós trabalharmos com o nosso leite próprio, nós temos diariamente 16 planilhas rodando dentro dela. Então, não é o tamanho, né? A fiscalização, eu digo, o pau que bate no Chico, bate no Francisco, né? Então, nós temos que seguir toda a legislação. Boa tarde a todos. Por favor, eu sou o Thiago, esse cara aqui. Essa foto aqui, ela vem ilustrar bem o nosso cotidiano, né? Então, nós estamos em Glorinha. Aqui, vocês podem ver a parte do campo e aqui a minha esposa, a parte de industrialização. É mais ou menos assim que a gente divide a nossa vida. Não quer dizer que eu não ajude ela, não quer dizer que ela não me ajude. Ela, engenheira agrícola, me ajuda aos montes, né? Então, ela é engenheira agrícola de formação, eu sou físico de formação, primeira formação, sou pós-graduado em gestão e administração. E quando a gente começou a nossa história, né, até a nossa história é um case, já foi case aí da Emater, que o pessoal da Emater aí já deve conhecer a nossa história, foi uma situação bem inusitada, a forma como nós nos inserimos, na verdade, dentro do rural, né, e começou tudo com uma propriedade rural, né? Nós adquirimos, ela por ser engenheira agrícola, está no campo dela, está na atividade dela, está no meio dela, né? E eu, por ser simpatizante, sempre fui escoteiro, desde pequeno, então sempre adorei mato, né? Então acabei indo para o campo de balaio, né? Então sempre vibrando junto. Como é que começou? Começou com o nosso casamento, olha só, vejam a história, né? Casamos, tivemos nosso filho, primeiro filho, Germano,
E coisa bem de interior. Quem é do interior vai saber bem o que vou estar falando aqui agora. Bem os presentes de casamento, né? Então, ganhamos lá, pessoal tradicional, tanto ela quanto eu, somos naturais de Porto Alegre, né? Então, os parentes de Porto Alegre, aquela coisa toda, deram os presentes tradicionais, um dar um liquidificador, um dar uma geladeira, uma TV, uma coisa e tal, montamos a nossa casa. E aí veio as inovações, né? Veio o pessoal com os presentes do interior. Eis que recebemos de presente, então, a nossa cacundinha. Cacundinha, para quem não sabe, era a nossa primeira vaca que estamos ganhando de presente de casamento. Ganhamos uma vaca. E assim começou tudo, literalmente. E aí pensem no caso, né? No case, virou case aí da matéria. Cacundinha, o que vocês imaginam na cabeça de vocês? Uma vaca com o nome Cacundinha. Veio a Cacundinha, ela era assim, literalmente. Pense numa vaca que já era velha, né? Não tinha dente praticamente, era uma vaca de descarte e foi dada com esse objetivo mesmo. Ó, esse aqui é o presente de vocês, é para descarte, joga no freezer e vamos ser felizes aí 6 meses comendo carne da Cacundinha. É óbvio que a gente não fez isso, né? A gente olhou para a cara da Cacundinha, né? Cacunda ascendente, ela tinha apenas 3 tetos funcionais, né? E um teto que ela tinha, que não era funcional, ela não tinha funcionando porque o ligamento central do Uber dela era rompido. Então, imagina, ela tinha um Uber rompido, né? Acabou pisando um dia no teto, rompeu, deu uma mastite, alguma infecção. Enfim, esse era o quadro da Cacundinha. Chegou lá uma cordinha meio que a contragosto, sendo arrastada pela estrada e ficou conosco. A gente não fez isso, óbvio, que a gente não sacrificamos ela, né? Ficamos com dó dela, e pelo contrário. Ali começou a nossa história e o início da nossa paixão, né? Que acabou virando uma paixão. A criação do gado leiteiro. Né? Então, a Cacundinha no outro nome, né? Trocamos a Cacundinha e virou Pretinha, porque ela era aquelas holandesas já mais pretas do que branca, né? E aí a gente começou a cuidar da Cacundinha. Pensem numa vaca que foi de descarte, ela foi descartada porque ela estava dando apenas 4 a 5 litros de leite por dia, ou seja, era uma vaca de refúgio, né? E, vindo para a nossa propriedade, ela começou, então, a ser criada pela Camila e pelo Thiago, que não sabia nada de criar de vaca. Moral da história, virou uma pet gigante, né? Então, ali a gente começou a cuidar da Pretinha agora. Trato do melhor tipo, campo à vontade. Ali ela começou a virar a ser vaca. Ela veio de um confinamento, né? E ali ela começou literalmente, ela nasceu já no confinamento, sempre foi confinada. E ali ela começou a ser criada como vaca, né? Vive no campo. Ela era ordenhada 2 vezes por dia. Quando eu saía para o trabalho, antes de ir para o trabalho, eu ordenhava ela. Quando eu voltava do trabalho, eu ordenhava ela de novo, dava trabalhando do caramba. Né? Quem me ensinou a ordenhar foi o meu vizinho, que era produtor de leite, é um luxo. Né? Ele que nos ensinou a tirar leite. E ali a gente começou a cuidar, então, da Pretinha. Moral da história. Um dia, quem nos presenteou, que é o seu Zé, lá de Viamão, nos presenteou, ele veio e disse: por que vocês não mataram essa vaca ainda? Eu falei: não, claro que não. Né? Mas por que vocês não mataram? Bom, porque a vaca é boa. Como assim a vaca é boa? A vaca é boa, a vaca dá leite? Ele não acreditou, não. Para de dar leite, é uma vaca. Não, mas ela dá muito leite. Ele não acreditou. A gente começou a cuidar dessa vaca, pasmem vocês, acreditem ou não. Eu tenho os registros lá em casa e quem é nossos vizinhos, nossos conhecidos já fizeram essa constatação. A Cacundinha que virou Pretinha, Cacundinha que dava 4 litros de leite, que virou Pretinha, que passou a dar leite lá em casa, ela chegou a dar 24 litros de leite por dia. 3 tetos. 3 tetos. Sem saber dar nada. O que a gente fazia? Campo para ela, cuidava dela, certo? Água à vontade. Ela podia se expressar, né? Que hoje se fala muito e a gente vai ver mais para frente ali a questão do bem-estar animal. Ela começou o quê? O que mudou? Foi o sistema. Foi o sistema. Não foi a vaca que mudou. Pelo contrário, a vaca só ficou mais velha e só mudou o sistema. Então, aí veio até um colega perguntando a respeito dos sistemas de produção. Se já não é a hora de mudar o sistema de produção. Eu acredito que o sistema faz diferença.
Então, a partir dali, né, começou a nossa história com o leite, que virou mais para frente um laticínio e hoje virou a nossa marca, que é a Abenoli. Como é que isso funcionou? Né? Assim surgiu a Abenoli. A Abenoli surgiu, então, com o conceito de produção de produtos certificados orgânicos, matéria-prima própria, agricultura familiar. Né? Nosso objetivo é levar para todos qualidade e procedência em todos os nossos produtos. Por que surgiu isso? Bom, a vaca começou a dar leite. O que a gente faz com esse leite? Bota fora? Não. Aí surgiu a minha esposa, a área dela, engenheira agrícola. Começou a fazer queijos. E aí, imagina, começou a fazer queijo, dá muito queijo. Imagina, para um casal, 24 litros de leite por dia, começou a ter queijo para todos os lados, né? A geladeira não cabia mais nada. O que o seu Thiago aqui resolveu fazer? Vou vender esses queijos. Claro, assim começou. Aí vem a questão da fiscalização. E acho que é interessante a nossa palestra ter ficado por último, porque a gente vai abordar agora quase que todas as palestras. Tem a parte de genética, a parte da fiscalização, tem a parte do bem-estar animal, a parte das homeopatias, tudo isso está englobado no nosso dia a dia. Eu vendi os queijos. E não é que esse negócio dava lucro. Era interessante. E aí veio a minha esposa, parte de industrialização. Aí a gente se legalizou e quase quebrou. Então, eu gosto de falar assim, ó, a gente que na área técnica, a gente sabe da importância do leite, da pasteurização, a gente sabe das doenças dos animais, a gente sabe tudo isso. Mas tem um título que se chama mãe. Esse título, gente, acaba com qualquer conhecimento técnico. E nós tínhamos o Germano, né, que é o nosso filho hoje, já tem 17 anos, e ele estava tendo muito problema, porque ele saiu do peito e ele não conseguia digerir o leite. Eu comprei leite de tudo que era tipo, né? E eu não conseguia entender por que ele não conseguia assimilar esse leite. E aí foi que apareceu, nós tivemos o filho primeiro, tá? Para vocês entenderem, e depois a gente casou. E aí foi que apareceu uma vizinha, antes da tal da Cacundinha, e disse assim para mim, eu tenho essa minha vaquinha aqui, e tu pega esse leite da vaquinha e tu nem ferve, só dá uma esquentadinha e dá para ele. Aí eu entrei, olhei pro leite e pensei, meu Deus do céu, essa vaca pode ter tudo que... Eu vou ferver o leite. Fervi o leite e dei pro Germano. Isso antecede a Cacundinha. Aí percebi que o Germano melhorou. Levei a fralda da cerca, né? Vizinha, olha a fralda. Ela te disse, leite da cidade não presta. É só química. Segunda-feira, a consulta agendada com o pediatra olhou para mim assim, tem engenheira, né? Não faz sentido, né? E eu, tem mais gordura, mais sólidos, mas né? Então, mas ele olhou para mim, deu uma risada e disse, continua com o leite da vizinha, vai dar certo. Passou o tempo, nós viajávamos, não aceitavam o PET no hotel, então a gente levava as garrafas PET do leite da vizinha. E nós fomos fazer uma investigação a fundo do que o Germano tinha. O Germano não é que ele tinha problema lactose, nunca teve. Ele tinha dificuldade de metabolizar os conservantes. Então, nesse período, a gente realmente foi morar, casamos e fomos morar no interior, ganhamos a vaca, começamos a alimentar ele com essa vaca. E já começou a produção de queijo. Eu disse, não, o negócio é o seguinte, não, esse negócio não dá, tem que fazer um negócio legalizado, assim não funciona. A nossa primeira aula de queijos foi através da Emater, foi até a nossa propriedade, nos ensinou a fabricar, e nós começamos a desenvolver um projeto, né, de um laticínio. Então foi assim que começou, porque a gente começou a pensar assim, se para o nosso filho esse catatal de conservantes pode fazer mal, talvez não seja só para ele, né? E aí a gente foi descobrindo um universo que era o orgânico, porque até o momento a gente tinha propriedade, ganhamos a tal da vaca, mas nós não dominávamos o mundo do orgânico, né? Então a gente começou a se direcionar para isso. Pode falar. E aí vem toda a questão, né? Aí na parte da granja menor, produção do leite. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente amplia isso? Como é que a gente torna isso profissional? Como é que a gente vai abrir um laticínio? Aí entra toda a questão. A gente tem
tem que dizer aí que os professores são a alma do mundo, porque eles ensinam os profissionais, né? Então, a Emater foi o nosso primeiro grande professor, né? Porque com eles, a gente fez o primeiro curso de produção de lácteos industrializados, foi no CETAMP, né? O pessoal conhece o CETAMP lá de Monte Negro, né? Então, a gente fez o nosso primeiro curso de industrialização. De lá em diante foi o quê? Aplicação da teoria na prática. E a gente vê que a teoria é uma coisa, a prática é outra. A teoria não funciona 100%, a prática não funciona 100%, e o bom é o que? Misturar tudo junto. Aí a coisa acontece. Quando a gente conseguiu unir a teoria com a prática, a coisa andou. E andou tanto que daí a gente começou a produzir e aumentar o número de vacas. Aí a gente começou a montar o nosso laticínio, aí entra toda a parte de fiscalização, teve aqui a Caroline Nauni, Caroline, né? Teve toda a parte de explicação dos sistemas de inspeção. Em Viamão, quando nós estávamos em Viamão, nós tínhamos apenas o sistema de inspeção estadual, municipal, né? Que foi o que nos limitou no município, e aí ele fez com que a gente migrasse, saísse de Viamão para ir para outro município, que é o de Glorinha, onde a gente conseguiu o selo do CISB, né? Que é o aqui, que hoje a gente tem o selo do CISB e a gente pode comercializar hoje no âmbito nacional, só não pode exportar, como ela bem falou, né? E a gente começou então a produzir o que? A nossa matéria-prima. E aí, na matéria-prima, veio toda a questão do orgânico. Porque, na verdade, a gente já produzia ele de forma natural. Como a gente não usava nenhum tipo de produtos químicos e tudo mais, né? Até porque a gente não era filho de agricultor, que já vinha na tradição, já fazia assim e continuava assim, a gente começou a aprender pelos nossos próprios métodos, né? Então, como o nosso filho ele tinha esse problema com tolerância aos conservantes, a gente já entendia aquilo como não como agrotóxico, né? É conservante, né? De grau alimentício, aquela coisa toda, mas a gente já entendia aquilo como desnecessário para a alimentação dele, aquilo, aliás, pelo contrário, não só desnecessário, fazia mal, então a gente não podia usar esse tipo de coisa para a produção do nosso leite para o nosso filho, né? Então a gente já meio que entrou no segmento do natural e o orgânico ele veio de bandeja, né? Veio na sequência, né? Foi só o quê? Uma complementação, porque na verdade a gente já vinha do natural. E aí, na produção do leite, para a parte do orgânico, o que a gente traz da nossa prática, junto com toda a teoria que veio, né, de todos os palestrantes? É um quadripé, que geralmente o pessoal fala do tripé, né? Nutrição, genética e sanidade. A gente colocou aí um quadripé, que é esse aqui, que é o bem-estar animal, né? O bem-estar animal, hoje, faz toda a diferença. Toda a diferença. A gente vê aí sistemas de confinamento gigantes, super tecnológicos, mas quando a gente vai analisar o animal, tem aquele olhar assim mais humano, né? Para o animal, a gente vê a questão que nem aqui muito bem o professor falou, adensamento. Imagina uma galinha que não consegue abrir uma asa. O bicho é uma ave, né? Não consegue expressar o mínimo da sua seu próprio ser, abrir uma asa, né? Aí tu imagina uma vaca. Vaca, teoricamente, aí, literatura média, uma vaca de 500 quilos, né? 400 a 500 quilos. Uma vaca que fica praticamente o dia inteiro em pé, num cercadinho de confinamento. Não consegue sair, caminhar, sabe? Ela precisa caminhar, aquela coisa de fazer os movimentos ruminais, sabe? E tu não conseguir fazer o básico do animal. Botar o animal que vive, que é um herbívoro, precisa de verde, volumoso, né? Botar praticamente com confinamento com concentrado, sabe? Muda toda a flora, né? Bacteriana do rumen, aquela coisa toda. Acidez, acidose, enfim, aquela coisa toda. Então, assim, bem-estar animal, eu acho que começa antes de uma série de outras coisas. Antes de genética, antes de cenário, né? O animal ele tem que ser animal. Se eu falar para vocês aqui que vaca brinca de pega-pega, alguém acredita comigo? Alguns já viram, né? Alguns já sabem. Mas tem muita gente que não sabe. Acredito porque eu também tenho para falar essa mesma coisa. Gente, vaca brinca, cara. Vaca, antes da cria,
é uma mãe que nem mãe ser humano, cara. Ela lambe a cria. Ela vive em volta, ela sente perigo, ela avisa a terneira. Se a terneira não está mamando, ela chama a terneira, vem mamar, ela cuida. Ela não deixa o cachorro chegar perto. Vocês conseguem entender que o bicho, ele tem sentimento? O bicho tem sentimento. A gente é bicho também, né? A gente tem sentimentos. Vaca tem sentimento. Ou se tem. Né? Então, expressão mínima do bem-estar animal é fundamental para fazer uma transição, tanto para o natural quanto para o orgânico. E é diferente, gente. Quem já visitou aqui confinamento, já viu uma vaca em confinamento. Sabe como é que é o andar de uma vaca em confinamento. Sabe como é que é o olhar de uma vaca em confinamento. Não estou dizendo que... Não estou amaldiçoando, tá? São sistemas diferentes. Sistemas diferentes. Agora, experimente visitar uma propriedade orgânica. Deixamos a nossa aberta para receber a todos. Vão ser todos muito bem-vindos. O caminhar é diferente. Ela não anda, ela desfila, né? É diferente, gente. Uma vaca, quando ela está solta no campo, quando ela vai para o pasto, sabe? Quando ela dá a bocada dela, é diferente, né? Outro dos nossos tripés, aí entra a parte da nutrição. Ah, fundamental. Quer ver uma vaca feliz? É uma vaca bem alimentada. É uma vaca bem alimentada. Então, sistema orgânico. Qual a dificuldade da gente hoje? Hoje a gente é pequeno. Tá? Hoje nós temos apenas 8 vacas em lactação. Aí tira lá as novilhas, as terneiras, as vacas que estão secas, que estão para parir, aquela coisa toda. Né? Nosso sistema é pequeno. Nossa produção é pequena. Qual o nosso grande problema hoje? É o quê? Conseguir aumentar o plantel. Aumentar o plantel significa exponencialmente aumentar comida, olha. Aí a gente bate aonde? Na parte de forragem. Forragens e concentrados, não é isso? Aí tem complementação com sal mineral, aquela coisa toda, mas é principalmente na alimentação orgânica é o volumoso. É o volumoso. Aí está um dos grandes calcanhares de Aquiles. Precisa o quê? De ar. Precisa de ar. Porque se o sistema orgânico ele exige animal com bem-estar, ele precisa estar solto, ele precisa estar pastando, ele precisa de ar. Né? Então, temos aí os benefícios, mas também temos as dificuldades. Né? Então, aumentar a nutrição significa diretamente aumentar volumoso. Ah, por que não compra? É fácil, os confinamentos eles compram. Né? Por que não compra? Porque é difícil propriedades certificadas. É difícil. E aí está uma das dificuldades de a gente conseguir aumentar exponencialmente a produção do orgânico. Então não é que o orgânico produz pouco, não, porque a cacundinha passou de 4 para 24. Ela em um sistema de confinamento, ela bate pau e pau ali com uma vaca confinada. Mas qual é a dificuldade? Ou mais produtores com mais áreas, produzindo mais volumoso. Né? Aí a gente consegue também aumentar exponencialmente a nossa produção. Né? Então, nutrição. Aí, parte de sanidade. Orgânico é complicado, é difícil produzir orgânico. Leite orgânico, então, é impossível, é o que todo mundo fala. Não é bem assim. É simples, não quer dizer que não seja trabalhoso. Então, vamos usar o termo correto. Orgânico é difícil. Não. Orgânico é trabalhoso. Os colegas que são do orgânico sabem. Cuidar uma lavoura de milho orgânica, de forma orgânica, se dá trabalho. Tem que ter capricho. Tem que ter dedicação. Não que os outros não tenham. Mas os outros têm, o convencional, que a gente chama dos outros, tem ferramentas que deixam tudo muito mais prático. Mete um glifosato, acaba com toda a mata ali, deixa só o milho. Vai. Isso é fácil. Agora, o difícil é capinar, cuidar. Tem bichinho na horta. Para com inseticida. É fácil. Agora, vai cuidar dos bichinhos na lavoura orgânica. É diferente. Tem que ter predador natural, tem que ter bioinsumos, tem que ter fertilização, tem que ter produtos certificados.
Então, não é que é difícil, é trabalhoso, é diferente. Vamos usar o termo correto, né? Como é que a gente cuida da parte de sanidade? Muito controle, muito controle. Não é que uma vaca orgânica ela não adoeça. Ela adoece tanto e tem as mesmas doenças, está suscetível às mesmas doenças das vacas convencionais. Mas, qual é o foco? O foco da sanidade do orgânico, ele é o quê? Na prevenção e não no combate à doença. Não, perdão, o combate à doença ele vai ter, né? Óbvio. Mas não na remediação. Né? Então, todo o sistema é baseado aonde? Na prevenção. É como a gente faz para essa vaca não ficar doente. Certo? Para que a gente não tenha que tratar ela depois. Então, o cuidado é tudo antes e não depois. Isso a gente consegue o quê? Um rebanho menor, tendo mais cuidado, mais atenção no animal. Né? Se a gente tiver que fazer tudo isso depois, aí a gente vai ter que lembrar com medicamento, antibiótico, aquela coisa toda, né? E isso é o que não se quer. Isso é o que não se quer. Não se quer é chegar neste ponto. Né? Por isso, todo o trabalho que é feito antes. E aí, como muito bem o colega falou ali, a parte do, por exemplo, a colega aqui que falou, né? Das homeopatias. Nós utilizamos homeopatias. E no meio dos veterinários, só tem dois tipos. Os que acreditam na homeopatia e os que não acreditam. Aquele meio termo não tem. Né? A gente utiliza. Qual é a diferença? A gente sabe que funciona. Eu acredito que boa parte dos que não acreditam na homeopatia é porque não utilizaram da forma correta. Essa é a minha opinião. Tá? Porque o que acontece? Homeopatia requer capricho. Capricho porque tem que ser aplicado diariamente. 2 vezes ao dia. Dosagem por vaca, por animal. Como é que tu faz isso num confinamento gigante, minha gente? É difícil. É difícil. Não é que seja impossível, mas vai ser bem difícil. Talvez por isso o pessoal dos grandes não consegue utilizar a homeopatia e até dizem que não funciona. Porque não conseguem ter o capricho do animal. Né? O que eles fazem? Botam um coxo, botam homeopatia, livre demanda. Não é assim. Porque tem dia que ela vai lá, vai dar uma bocada, vai comer um monte, até mais do que precisa. Tem um outro dia que ela já está de água cheia, desculpa a expressão, vai passar pelo coxo e não vai administrar a homeopatia. Não funciona. Não funciona. Assim não funciona. Agora, tendo capricho diário, de animal a animal, colocar a sua dose diária, funciona. Lá nós usamos vários tipos de homeopatia. Vários. Né? Um dos casos mais certeiros é quando a gente comprou uma vaca, uma vez ela veio com verruga. Ela tinha verruga. E a gente usou uma homeopatia para verrugas. No início eu pensei que não funcionava. Aliás, nós começamos a utilizar as homeopatias por causa dessa vaca que tinha uma verruga. Eu usei verrugol, verrutract, verrugo não sei o quê, todos os medicamentos que tinha na agropecuária para tratar a tal da verruga. Não saía aquela verruga. Não caía. Não tinha jeito. Ou era queimar a vaca, ou era cortar ela e cicatrizar. A gente não queria fazer isso. Testamos aí, por indicação, não me lembro o nome, foi um senhor da Emater também, que falou, por que vocês não tentam o processo homeopático? Vamos fazer o processo homeopático. 6 meses aplicando homeopatia, a verruga estava lá. Eu não acreditei, eu disse, Camila, esse troço não funciona. Calma, continua, mantém a dose, faz direitinho. Gente, sem mentira. No 6º mês, em um dia, o troço começou a fluir de forma visível. Ela tinha aquelas verrugas encrustadinhas, aquilo começou a folhar, a desfolhar, descamar, começou a secar, acabou o problema, foi rápido, sabe? Então, para a colega que estava perguntando da descrença dos produtores, eu acredito que tem muito, mas eu acredito que os que usaram é porque não souberam usar. Lá nós usamos, e usamos com eficiência, e funciona. E genética. Quem disse que
Genética não é para pequenos, né? Isso é uma coisa para grande produtor, né? Teve uma palestra de genética e tudo mais. Gente, genética é fundamental para quem quer produzir leite e é totalmente compatível com o sistema orgânico. Hoje a gente faz inseminação artificial, né? Desde quando nós começamos em 2013, hoje a Benoli já se tornou referência, mesmo sendo um laticínio bem pequenininho. Hoje, com 7 vacas em lactação, a gente já tem uma vaca Jersey que é classificada dentro das 50 melhores, as 50 tops do Brasil. Né? Isso em 2022, 2023, saímos no catálogo 2 vezes. Tudo com trabalho genético. Tudo com o apoio do quê? Médico veterinário. Né? Então, hoje a gente se sente muito à vontade aqui, estando na faculdade veterinária, podendo estar fazendo essa palestra, para os veterinários também, futuros veterinários e um monte de colegas veterinários, porque a gente é muito bem abastecido por vários veterinários. No nosso laticínio, nós temos uma médica veterinária. Quem cuida da parte de genética dos nossos animais é um veterinário. Quem cuida da parte de sanidade é outro veterinário, é o Rogério e o Ricardo, que são veterinários clínicos, né? Nós temos aqui o Felipe Dexainer, que é um veterinário também, que ele cuida só da parte de genética das nossas vacas. Nós temos a Lívia, que atua diretamente com a minha esposa no laticínio, que é veterinária também. Nós temos a Suzana, outra médica veterinária, que também cuida da parte de inseminação, quando eu ou a minha filha, essa pequena minha filha, né, fazendo ali a inseminação, também com o apoio da Emater, fez lá em Montenegro também o curso de inseminação artificial. Hoje ela é auxiliar de médica veterinária, está terminando o 2º grau, né? O ensino médio, hoje só ensino médio, 2º grau, a mesma coisa, né? Está terminando o ensino médio, né? E já quer fazer veterinária. Então, provavelmente a gente vai ter uma veterinária também na nossa família, Deus queira. Né? E assim vai. Bom, o tempo é curto, eu sei. Mas isso tudo é para dizer o quê? Que o orgânico, ele é viável. É um sistema viável, requer trabalho, tem as suas complicações, como todos os sistemas, mas ele é totalmente viável para a produção de leite. Certo? E aqui agora a gente vai passar para a segunda etapa, que é a parte do beneficiamento. E aqui tem a minha especialista. Ele ama as vacas. Já estou resolvida quanto a isso. Assim, ó, a questão do orgânico no processamento, né? O que eu vejo de dificuldade? Como ele sempre falou, a gente já era natural de não usar aditivos químicos, conservantes, isso. Então, não foi esse o nosso problema. É mais a questão comercial mesmo. Porque os nossos produtos, eles não têm o tempo de prateleira tão longo quanto os convencionais, né? Então, é isso. É tu conseguir passar para o cliente que ele não vai encontrar 40 dias no iogurte, porque o iogurte ele é vivo e ele vai mofar, ele vai estragar. E também tem os clientes que entendem, que até dizem, nossa, você acredita, estragou. Falam isso feliz, né? Então, eu vejo que essa dificuldade, dentro da agroindústria, mesmo quando nós não éramos orgânicos, a gente não fazia muito uso de produtos que não possam ser utilizados no orgânico, né? A gente faz sanitização com ácido peracético, usa detergente neutro, alcalino, não vejo essa dificuldade. O que eu vejo realmente é a questão do tempo de prateleira por não usar aditivos. Então, a gente faz uma boa pasteurização e trabalha mais com essa questão, né, da higiene mais profunda, se poderia dizer isso, para conseguir ter mais tempo, né. E, então, não tem uma grande diferença. Claro que a gente trabalhava com iogurte que tinha aqueles preparados, o próprio preparado já tem na composição química dele, né, o sorbato, que isso dá uma validade. E nós, com nosso iogurte com uma geleia orgânica, ela não vai ter a mesma tempo de validade do que um iogurte com preparado que tem sorbato. E o cliente de orgânico entende, tem uns que não entendem, então é uma questão mais cultural, né? E aí eu acho que entra o trabalho de formiga mesmo, né? De conscientização, que tu vai explicando e uns vão vendo,
E daí também, nossa, mas esse iogurte não me faz mal, mas dura menos tempo, tem menos validade de pesado, por isso que não faz mal, porque, né? Então, as pessoas vão, esse é o despertar, isso não é do dia para a noite. Ele falou todas das vacas. Bom, e assim a gente conclui aqui a nossa palestra. Eu acho que era mais no sentido de trazer um pouquinho da experiência de produtores orgânicos, né, de leite, passar um pouquinho da prática. Acho que complementou com diversas das palestras que a gente viu aí ao longo desses dias, né, vários dos palestrantes, e trazer que tudo isso que é mostrado na teoria é aplicado na prática, de forma bastante consciente, com bastante técnica, e que torna todo o sistema como um todo, né, tanto a parte de produção de leite como o beneficiamento viável. Uma solução aí, né, que nem o colega tinha perguntado, acho que uma solução aí para as próximas gerações. Né? É um sistema viável. Muita gente tem o orgânico como uma não crença no orgânico, né? Diz que o orgânico nunca vai ser capaz de alimentar o mundo. Mas se a gente puxar na história, na verdade, o primórdio era orgânico. Né? O primórdio era orgânico. O convencional, que a gente diz hoje, que é o sistema que utiliza defensivos orgânicos, veio depois. Né? E hoje a gente está tentando retomar de novo o orgânico. Então, fica aí uma fagulha aí para a gente ter mais produtores orgânicos, que nem o nosso colega lá, né? Que nem o nosso colega aqui também, para a gente ver se a gente consegue alavancar o orgânico, que nem uma das palestrantes falou, que o orgânico hoje ele já não é mais uma moda, né? Teve um tempo que ele foi uma moda, e hoje ele já é consolidado. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação e agradeço muito por vocês trazerem a experiência de vocês, né, real. É muito bom você ver os produtores, os criadores aqui. Vou pedir auxílio aqui para a Gabriela e para a Sofia, para a gente entregar os mimos também para o casal. O casal Benoli, se eu puder chamar assim, né, embora não é o sobrenome de vocês. Então, como forma de agradecimento, eu vou pedir para as meninas entregarem para vocês. E acho que a gente tem mais uma. Tem um chazinho de milho. Ah, obrigada. Ele acha que você seria. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer para eles até? Se alguém quiser fazer uma pergunta aqui. Bem, uma coisa que despertou uma curiosidade, eu queria que, se possível, tratasse quais os gargalos que enfrenta hoje na produção de leite orgânico, de comercialização desses produtos, e também qual é, se o teu sistema de produção é exclusivamente a pasto, se tu usa concentrado, e qual é a média de produção de leite da tua produção. Perfeito, vamos lá. Eu acredito que, como todo negócio tem os seus gargalos, né, que o senhor comentou aí. O nosso é principalmente custo. Tudo orgânico hoje, né, devido à baixa produção, tudo orgânico hoje ele é caro. Né? Tu vai produzir orgânico, tu tem que ter semente orgânica, que é mais cara, tu tem que comprar homeopatia, sai mais caro, tu tem que fazer todo o processo de produção que não pode usar nenhum tipo de, por exemplo, defensivos agrícolas, cafeína, tudo isso tem que ser de forma manual, né? Até tem alguma parte de mecanização, mas ainda para pequenos, né? Não é uma coisa assim de larga escala, então tudo acaba sendo caro, né? Então isso deixa o orgânico hoje um pouco mais caro, né? Isso eu estou falando da parte do leite, né? A gente tem colegas da parte de hortifrutos granjeiros aí, que eles conseguem ter produções que são até mais em conta, né, do que o próprio convencional, hoje em dia, né? Então, no nosso caso do leite, hoje isso sai caro. Nosso sistema hoje, ele é basicamente a pasto, né?
com um pouco de concentrado na hora da ordenha, né? Então, a nossa ordenha é sistema de bordo ao pé, então a gente tem a parte dos coxos, então para as vacas entrarem para os coxos enquanto elas estão sendo ordenhadas, a gente coloca um pouco de complemento de concentrado, é uma formulação, ela é feita por um zootecnista, né? É o Diego, do Senar, ele nos apoia em toda essa parte de nutrição animal. É fantástico assim, o serviço que o Senar faz nesse sentido. Tem outras, a própria Emater também auxilia muito nesse sentido, né? Então, a gente faz uma complementação de concentrado no coxo, mas ela é 80% volumoso, é sistema campo, né? Hoje a gente usa o sistema de piquetes, é rotacionado, né? Vários motivos. Primeiro, porque a nossa área não é muito grande, então o sistema de rotacionado ele ajuda muito na questão da produção, para a gente conseguir maximizar o uso do nosso campo, e também para a questão do controle de carrapatos, né? Então, isso também é um problema, né? A questão dos parasitas é uma coisa que a gente tem que controlar. Então, o sistema rotacionado, ele ajuda junto com a complementação da homeopatia, junto com o sistema rotacionado, junto com a alternância de culturas, né, que a gente planta inverno e verão, né? Todos esses itens vão somados a ajudar no controle do carrapato. Hoje a gente tem praticamente controlado, sob controle do carrapato, né? Então, esses são, acredito que as principais dificuldades. A questão de inseminação hoje, que a reprodução é muito tranquila para quem quiser fazer hoje, porque hoje tem a inseminação artificial, né? Então, é uma coisa que a gente consegue avançar com bastante qualidade, né? E a questão do custo, né, que o senhor perguntou, eu acredito que sejam os maiores gargalos. Por exemplo, o concentrado que a gente tem que dar para as vacas, ele tem que ser orgânico, né? Hoje, a gente conseguiu recentemente um produtor aqui no Rio Grande do Sul, mas o nosso concentrado vinha praticamente todo do Paraná, né? A gente comprava milho e soja de uma empresa lá no Paraná, e isso eleva os custos absurdos, né? Então, o custo hoje ainda é um gargalo bastante forte assim, na produção do orgânico. Alguma outra pergunta? Bom, a gente agradece, então, Thiago, muito obrigada. E antes da gente fazer o show que a gente vai ter aqui, né? O Eduardo veio aqui. Eu vou fazer os últimos sorteios, tá? Então, eu vou sortear o último manual, que esse aqui é de sanidade na pecuária de ruminantes. E vou convidar, deixa eu ver, algum palestrante para... É do 1, acho que está aqui a listagem, até o 108, né? Que foi aparecendo mais inscrito 109. Do 1 ao 109. Flávio, pode nos falar um número do 1 ao 109? Está com o microfone. 108. Luiz Taborda? Luiz Taborda. Ah, tá aí. Vem aqui então pegar. Vamos sair da zona de conforto. Parabéns, Luiz. A gente vai sortear então mais os 5 kits aqui das Gavi. Mostra para nós o que é o kit que eu sabor, Sofia. Carol, já foi. A Caroline já foi embora. Ela trouxe mais esses kits. É uma camiseta. Uma camiseta das Gavi, provavelmente, né? E uma caneta. Professor Vladimir, por gentileza, fale o número. 79. 79. Teodoro Marte da Costa. Olha, Teodoro. Parabéns. Parabéns, Teodoro. Quem que eu chamo? Os nossos palestrantes. Vamos artistas. Vamos falar um número para nós. 25. Elias Josué Hernandes Holanda. Não tá? Não está. Outra. 27. Flávia Martins. Flávia, não? 28, vamos ver. Gabriel Tel. Não. Mais último vote. Gabriel.
Tá aí? Gabriele Theo. Gabriele, tá aí, Gabriele. Parabéns, Gabriele. Mais um brinde. Vamos para mais um número. Vamos ver quem é que não está concorrendo aqui, que está aqui. Eu vou dizer. Mas não. Hã? Eles estão também. Tá, eu vou dizer o 83. Vamos ver. Não? Não. 71. Vamos ver. 75. Não? 76 veio. Soraya Ribeiro. Tá aí, não. Já foi. 7. Hã? 7. 7. Anderson Rodrigues. Tá aqui. Tá Não aqui. entrou. Ele foi só ajeitar o cabelo. Vem. 28. 28. 28 é a Gabriele de novo. Já foi. Ela já ganhou? Já. Dá pro Anderson. Deu o Anderson aqui. O Anderson não, mas aí não é sorteio, né? Aí não vale. Ai, meu Deus. Então, 18. 53. Não? Deixa eu ver aleatoriamente esse aqui, ó. 53 não veio. É a Miriam Raquel Clausen. Não tá aí? Não é os que estão marcados? Tá assim. É o que está assinado? Essa aqui não está também patinada. A Tiele Maria Fraga. Já foi. Não foi também. Ai, Samantha Premier. Ah, tá aí. Parabéns, Samantha. Eu acho que agora é o último, né? Vamos ver aqui. Pegar os números que estão assinados aqui. A Mariana Silva Barros. O Matheus Tese. Matheus. Aí, parabéns. Parabéns, Matheus. E vamos para o último lá para o final. A Estela já foi. Paulo Vaquil. Ó, tá quase fugindo. Paulo Vaquil. Parabéns, professor Paulo. Meu dedo parou ali. Foi um sorte. Parabéns, obrigada. Bom, pessoal, então agora vamos para o show de encerramento. Antes, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, tá? E eu considero que cada um de vocês é uma sementinha que está em transformação, né? E que também está cultivando isso dentro da casa de vocês e no círculo de amigos e de colegas, tá? Então, vamos curtir agora a apresentação do Eduardo, que com muita voluntariedade, né, aceitou a causa de vir aqui tocar pra gente. Muito obrigada, de verdade, de nós. Obrigado. Pessoal, primeiro, dar uma boa tarde a todos aí. Agradecer a Prof. Márcia, toda a equipe do Espinhosa também pelo convite. É uma honra, uma alegria para mim poder estar tocando aqui de novo, né? Primeira vez com o Borghetti, aqui no mesmo auditório. E uma alegria ter os professores aí também prestigiando e todo o pessoal que veio acompanhar o evento. Preparei umas duas músicas instrumentais aqui, vou emendar elas e espero que o pessoal goste de trazer um pouco de música para o pessoal nessa tarde fria, dar uma animada também. Obrigado.
Tava no script, mano. Dá pra cantar uma também, vamos tentar, né? Ei, já sabe quem sou. Olha para o céu azul. Tá junto comigo,
Pelo Brasil, querência amada, para saúde, meio vinho, no povo, meio carinho e bondade, querem coração pequeno, Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Da geração mais nova, acabei machucado, as minhas veias escorrem, o sangue herói falou. Ó meu Rio Grande, de tantos mil, exposto a cor pelo Brasil. Eles se amaram, os paias, a uma veio vinho, ou veio cair, ou nada, eu quero mais. Aí veio Pernambuco, tá valendo. Muito bom, maravilhoso. Muito obrigada por esse momento inesquecível. E eu ficaria muito feliz se um dia a gente tivesse um show de talentos aqui na faculdade, né? Eu acho que a gente tem que pescar aí, né? Toda essa veia artística. Tem que ser fora de uma semana de provas, pessoal, para ensaiar. É isso aí. Então tá, muito obrigada, estava maravilhoso. E agora vamos desfrutar ali um café de encerramento e a gente termina a nossa prosa ali, tá bom, pessoal? Bom retorno para casa de vocês. Esqueci o teu mimo. Espero que você goste. Deixa ele, Eu não sei lá. Obrigado. Gurias, vamos tirar uma foto aqui, ó. Gurias do Espinosa, deixa eu ver quem mais tá. Ela gostou Não. Então é isso. Parabéns. Obrigado, prof. Muito obrigado. Obrigado. Te emocionou. Só sabe que é. Só sabe que é. Não, é calor. Se ele esquenta muito. Nossa, toca muito bem. Chega a emocionar. Mas eu quero ser ensinado Meu Deus. se pegar, Legal, mas não deu pra ver nada. Se é que o fogo vai errado.
Eu adoro que... Eu jamais conseguiria fazer uma coisa que precisa das duas mãos. Jamais. Eu vou usar o Mauro aqui. Bem feito. Isso que vale passar fome mesmo. Vamos tirar uma foto de um. Não, a gente tá gravando. Aí depois o pessoal vai ficar bem no meio de vocês. Todo mundo